Fala aí, meu povo, vou falar nesse vídeo aqui da vitória do Palmeiras, classificação do time do Abel Ferreira para a final do Campeonato Paulista e da derrota do São Paulo, claro, da arbitragem, enfim, das coisas que eu achei desse jogo. Para começar, eu fiz um vídeo no início do ano e um comentário que muitos torcedores do Palmeiras debateram sobre a forma do Palmeiras jogar. Muito chutão para frente, bola de Gustavo Gomes buscando um dos dois atacantes, segunda bola, excursões de Vitor Roque e de Flaco Lopes contra a defesa adversária. Coisa que eu vi no ano passado o Palmeiras fazer muito e alguma coisa no início desse ano. O time está tentando evitar nesse início de temporada e eu vejo contra São Paulo, Fluminense, alguns jogos grandes que o Palmeiras tenta fazer outra coisa por boa parte do tempo, embora tenha tido menos posse de bola do que o São Paulo, tenha tido mais bolas longas do que o São Paulo, por uma questão muito simples, gente. É o DNA do espírito competitivo do técnico do Palmeiras utilizar ataques muito rápidos e os ataques rápidos muitas vezes saem com bolas longas. É normal que o Abel Ferreira queira fazer isso. Se você, torcedor do Palmeiras, está cansado desse tipo de jogo, talvez você esteja cansado do Abel Ferreira agora, que ele é competitivo, ele é. Chegou em todas as finais de Campeonato Paulista, chegou em 4 semifinais de Libertadores da América, chegou em 3 finais, ganhou mais do que um Campeonato Brasileiro. Palmeiras é um monstro competitivo. E que para essa temporada, com os jogadores que ele vai aglutinando, Marlon Freitas, Andreas, a chegada de John Arias, o bom momento do Maurício, o muito bom momento outra vez do Flaco Lopes, ele vai incorporando outras coisas a um jogo que por si só tem como DNA a competitividade, os ataques rápidos, o ser muito forte na defesa, mas também uma forma de atacar um pouco melhor. Contra o São Paulo no primeiro tempo e alguma coisa contra o Fluminense, que não foi em todo o primeiro tempo, dá pra ver isso, né? Saídas muito rápidas para o ataque, movimentação dos dois atacantes, como joga com dois atacantes fica difícil saber para qual lado que eles vão se movimentar, eles tentam ler os espaços e como que vão aproveitar isso, e bons jogadores de bola no pé, especialmente seus meio-campistas, para fazer esses atacantes serem acionados. O 2-0 no São Paulo, 1-0 no primeiro tempo e o 2-0 até aquele momento do jogo eu acho justo, embora eu acho que deveria ter sido marcado um pênalti para o São Paulo, o pênalti do Gustavo Gomes para mim era, o braço não está perpendicular, né? Não está apontado para baixo, então está aberto o braço do Gustavo Gomes e está mais para lateral, não está perto do corpo, então para mim é um braço aberto demais, deveria ter sido marcado pênalti pela Daiane. No primeiro tempo, o São Paulo praticamente não consegue ter posse de bola de qualidade no ataque, tem mais a bola, mas não tem muito o que fazer com ela. Se a gente vai olhar as estatísticas do primeiro tempo, o São Paulo tinha finalizado 4 vezes, nenhuma no alvo, o Palmeiras tinha finalizado 6 vezes, tinha criado 3 grandes oportunidades contra o São Paulo no primeiro tempo, de um time que consegue sair com bola no pé, não sempre, e não sempre tenta, mas que consegue sair mais com bola do pé do que no ano passado. O que a gente viu contra a LDU fora de casa no ano passado, contra Flamengo, contra desempenho de times de parte de cima da tabela, dá pra ver que esse time, pelo menos desse ano, parece ter a intenção de, por muitos momentos, por mais que o segundo tempo, por exemplo, depois do gol, o Palmeiras é empurrado para trás, e eu acho que tem poucos argumentos para sair, mas parece ter a intenção de sair um pouco melhor. E consegue fazer o gol com o Maurício, acho que poderia ter tido uma do Piquerez pro Alan no final do primeiro tempo com mais sorte, enfim, rondou bem a área do São Paulo, marcando bem em cima, pressionando muito, não deixando o São Paulo ter essa qualidade para tocar a bola. Quando vai baixando um pouco a intensidade do Palmeiras, eu acho que tem um pouco de zona de conforto desse time, de se fechar muito atrás, o segundo tempo é mais parecido com isso. O pênalti, que eu acho que era do Gustavo Gomes, poderia ter mudado a história do jogo, depois o Flaco Lopes faz o segundo, e depois do segundo gol do Palmeiras só tem mais 2 finalizações do Palmeiras no jogo. Tem uma do Vitor Roque, eu quero até pegar aqui os minutos, mas tem uma do Vitor Roque e tem uma já do Felipe Anderson aos 49, e a do Vitor Roque tinha sido aos 28 minutos. O Palmeiras passou quase 20 minutos entre os 12 que finalizou com o Flaco, até a finalização do Vitor Roque, que é uma finalização num contra-ataque que ele acaba batendo fraco, e depois já no finalzinho tem essa aqui do Felipe Anderson que ele bate cruzado sem muito problema. É muito pouco, né? Assim, o 2-0 o Palmeiras controlou bem, porque ele também tem isso de saber se fortalecer atrás, né? Contra o Fluminense não soube, contra o Fluminense poderia ter empatado, e até acho que o resultado mais justo daquele jogo teria sido o empate, porque não se defendeu bem o Palmeiras. Contra o São Paulo ele sim se defendeu bem, e aqui eu quero virar um pouco a página e falar também do São Paulo. Acho que o Crespo errou em muita coisa nesse jogo. Errou tirando o Danielzinho do time. Danielzinho jogou todas as partidas do time considerado titular do São Paulo, tinha o Danielzinho incluído. E eu acho que ele ajudou a mudar a cara do São Paulo, dar mais dinamismo, melhor saída de bola, fazer a bola circular melhor no meio campo. Ele, Marco Antônio, eu acho que um melhora muito o outro. O Danielzinho é um melhorador e um arrumador de time. E ele Crespo colocou o Luan nesse jogo, tirando
uma das melhores notícias do São Paulo essa temporada, que era o Danielzinho. Isso piorou o time, piorou a saída de bola do São Paulo, piorou a circulação de bola no meio, facilitou, na minha visão, o trabalho do Palmeiras de marcar o São Paulo também. E depois, quando entra o Danielzinho, já tem água demais dentro do barco e o São Paulo não consegue evitar um naufrágio porque já estava perdendo por 2 gols de diferença. E também acho que depois as substituições do Crespo não foram boas. Coloca André Silva e Caleri, 2 jogadores de área, mas tira basicamente todo mundo que podia lançar a bola na área para eles. Acho que deveria ter tido mais desespero do São Paulo também no final do jogo. Nos últimos 10 minutos é tirar a lateral, colocar a ponta e com muita gente pelos lados do campo tentando cruzar a bola na área e ver o que acontece, ver quem é que pega rebote. Tirar o Lucas, por mais que pudesse estar desgastado o Lucas, eu também não acho que é uma boa, porque numa dessa é um rebote. O Lucas tem capacidade de achar rápido um passe, de dominar num espaço pequeno, Palmeiras marcando muito bem atrás, de dominar uma bola já girando, já ganhando da marcação, de um chute de fora da área. Tirou um jogador muito especial para um momento muito difícil e nem conseguiu lançar tantas bolas assim na área do Palmeiras. A gente estava vendo o Arboleda tentando meio que do círculo central fazer cruzamento na área, porque o São Paulo não conseguia nem colocar a bola nos lados do campo para cruzar na área. Tem muito mérito do Palmeiras aí também, tá? Que não é um time que se defende lá atrás só morrendo de medo, mas que sai para pressionar quem tá com a bola, para incomodar, para não deixar justamente fazer esses passes à frente. Então, São Paulo acho que está construindo alguma coisa boa para essa temporada, melhor do que talvez o próprio Crespo esperasse, né? Em algum momento ele chegou a falar que 45 pontos era o objetivo do ano. Se a gente for pensar em um São Paulo que tinha torcedor com medo de rebaixamento no Campeonato Paulista, esse time chegou até a semifinal, chegou bem. Eu acho que o técnico errou em muitas decisões na semifinal, pelo menos não deu certo, né? Assim, quem é um jornalista para falar que um técnico errou? Porque o treinador tem muito mais ferramentas, informação de qualidade para tomar as decisões, mas não deu certo a entrada do Luan no lugar do Danielzinho e também não deram certo depois as mudanças que fez o Crespo. Eu teria feito bem diferente, teria começado com o Daniel e depois no segundo tempo as minhas mudanças teriam sido de jogadores de lado de campo para lançar melhor bola na área para Caleri, para Arboledas, que foi para a área no final, para André Silva, enfim, para quem fosse, mas eu teria feito bem diferente do que fez o Crespo. Mas é um time que começa a circular melhor a bola, que tem 2 jogadores especiais como o Lucas e como o Caleri que não tinham, então se o objetivo era 45 pontos, eu acho que o São Paulo vai passar pelos 45 pontos, vai fazer mais do que 45 pontos. Tem o Cauli, que acho que é um bom reserva para o Lucas, um bom jogador até para revezar, para o Lucas jogar de segundo atacante às vezes e o Cauli jogar como meia, uma boa contratação que faz o São Paulo. Então acho que é um time que vai sofrer menos do que se esperava, tem mais cara de time do que tinha. Desde o final do ano passado o São Paulo não tinha cara de muita coisa, e esse ano tem alguns melhores jogadores. Lucas Ramon na direita, Danielzinho, chegada física, né, de Lucas e de Caleri para disputar a temporada, coisa que não tinha na temporada passada. Então, apesar de uma derrota que eu acho que São Paulo poderia ter feito mais nesse jogo, São Paulo poderia ter jogado mais nesse jogo, incomodado mais o Palmeiras, entrado no jogo mais cedo, apesar disso, acho que tem boas sementes plantadas no Campeonato Paulista para o São Paulo. E para finalizar, falar da arbitragem da Daiane. Nunca lembro o sobrenome da Daiane. É Daiane Muniz, né? Daiane Caroline Muniz dos Santos. Eu fiz muitos jogos da Daiane nesse Campeonato Paulista. Eu trabalhei em 4 jogos, eu assisti esse jogo agora, Palmeiras e São Paulo. Era o jogo mais difícil, mais complicado. Ela tentou manter o critério dela de só marcar faltas que são. Não é que ela não marca qualquer faltinha. Se tem uma faltinha que é faltinha, ela marca, mas não qualquer choque, qualquer jogador que não quer ficar em pé para disputar a jogada, ela não marca. Porque acho que o conceito da falta está não só no choque entre 2 jogadores, mas que um impeça o outro de disputar a jogada. E muitos jogadores desistem de disputar a jogada, e a Daiane tinha mostrado nesse Campeonato Paulista que não apitava quando o jogador desiste de disputar a bola, mas sim quando ele não consegue disputar a bola. Então, por mais que o cara tenha te acertado, por mais que ele tenha te incomodado, por mais que tenha tido uma abraçada, uma pernada que te incomoda, se você pode disputar a bola e não consegue, falta. Se você não quer disputar a bola, se você quer valorizar, não falta. Eu gostei muito desse critério da Daiane durante todo o Campeonato Paulista. E o pênalti que ela marca para o São Paulo vai completamente contra todo o critério que ela utilizou durante todo o campeonato. Talvez ela já estivesse nervosa, e que é muito um exercício de imaginação, que eu não acho que é nem correto fazer, pelo pênalti que não foi marcado do Gustavo Gomes. Como eu disse, acho que o braço do Gustavo Gomes não está perpendicular, não está, né, fazendo quase com 90 graus com o solo. Está aberto, não está perto do corpo.
A única questão ali para não marcar o pênalti é porque estava muito perto, né? Já tinha tido um toque no Gustavo, a bola sobra de novo pro jogador do São Paulo que tenta o cruzamento. Então é quase que um rebote ali, um bate-rebate. Essa é a única justificação que eu consigo ver para que não se marque o pênalti. Mas para mim, quando um jogador vai disputar uma bola do lado do campo e não coloca o braço junto ao corpo, ele está correndo risco. Muitos jogadores colocam, acho que atrapalha o movimento do zagueiro, mas é o que é assim a regra. O Gustavo Gomes não colocou, para mim era pênalti. E o segundo pênalti do Marlon Freitas, né, se eu não estou enganado, para mim não é pênalti de jeito nenhum, é braço de referência só para tentar achar o espaço dele. Se dá no rosto do jogador do São Paulo que estava na jogada do Bobadilla, aí sim até poderia ser interpretado, mas ainda assim para mim é insuficiente. Dá para ver que o Bobadilla não cai nem no toque do jogador do Palmeiras, que é mais no ombro do que no rosto, ele cai com a mão no rosto valorizando muito. Mas que ele cai depois, assim, cai com algum atraso, para mim não é pênalti de jeito nenhum, muito menos para o critério de uma muito boa árbitra que só marca quando um jogador não consegue disputar a jogada, e eu acho que aquilo ali não impede de disputar a jogada. Se eu, enquanto estou gravando esse vídeo, tomo uma abraçada aqui no rosto agora, me incomoda bastante, me atrapalha. Dentro de um jogo de futebol, e aí eu acho que o problema que muitos árbitros, não acho a Daiane, mas no geral muitos árbitros, têm que entender muito de regra e pouco de futebol, que quando você está disputando uma jogada e tal, não é todo braceio que vai te incomodar o suficiente para você cair, que vai doer o suficiente para você cair. Tem uma valorização excessiva do jogador do São Paulo. Para mim não era pênalti, ela marcou. Acho que de todo o resto era um jogo muito nervoso. O jogo teve 31 faltas, se eu não estou enganado. Acho que foram 31 faltas na partida. O jogo 14 no primeiro tempo e 30 faltas no jogo. 15 para cada lado, é um jogo bastante faltoso mesmo, que exigiu que ela marcasse mais faltas do que normalmente ela marca, teve muitos choques, teve muitos encontrões, era natural que marcasse, muita pressão dos dois lados também, que eu acho que ela soube, que ela tentou administrar bem. Enfim, eu acho que ela tem 2 erros capitais, e são pesados os erros, né? Não marca um pênalti quando o jogo está 1-0 e depois marca um pênalti que não é quando o jogo está 2-0. Mas nada diferente de que muitos árbitros erram nesses, ou avaliam, né? Assim, erro porque, no final das contas, não sei se eu estou certo ou ela está errada, mas ela avalia diferente de mim nesses 2 lances. Então, aquilo que tinha falado o Gustavo Marques, né, zagueiro do Red Bull Bragantino, é completamente sem sentido de que porque é uma mulher. Não, Daiane pode fazer uma arbitragem igual, melhor ou pior do que qualquer homem. Acho que ela foi a melhor árbitra do Campeonato Paulista, embora acho que não tenha tido um bom dia nesse Palmeiras 2, São Paulo 1. É isso, meu povo. Um resuminho aqui do que, só para eu organizar as minhas ideias com vocês ao mesmo tempo. Palmeiras tenta fazer algumas coisas de diferente, tenta tratar melhor a bola, consegue fazer isso muito bem no início dos jogos, resolve, assim como contra o Fluminense, relativamente no início do jogo, né? O gol do Maurício saiu aos 8, contra o Fluminense tinha marcado 2 gols muito cedo. É um time que consegue acelerar com bola no pé, mas que ainda tem a zona de conforto, se colocar atrás e bola longa para os seus jogadores de frente, até porque tem jogadores de frente que aproveitam muito bem isso, então a característica de jogo também favorece ao que são seus jogadores. O elenco é montado para isso, não é um elenco montado de zagueiros que saem jogando de passinhos curtos, mas sim de zagueiros corpulentos, fortes, que conseguem defender muito melhor do que construir, e de atacantes que têm essa característica de velocidade. Vitor, Flaco, João Arias agora, Alan tem essa característica de arrancadas e de excursões à frente. E o São Paulo poderia, acho que, ter feito melhor se tivesse começado com Danielzinho e se no final do jogo tivesse jogadores de área, mas também jogadores para cruzar a bola na área para esses atacantes. É o que eu vi, gente, de Palmeiras 2, São Paulo 1. Um beijo para vocês, boa semana, vocês façam o favor de ter juízo, que a semana tá só começando. Tchau, tchau.